Diante disso, queridos, eu quero pedir aos amados que abram a palavra de Deus, por favor, em Mateus, capítulo 4, verso 8 a 11. Mateus, capítulo 4, verso 8 a 11. Estamos vendo aí o Marquinho, a Natália, o João. Deus abençoe, queridos, que a graça de Deus possa se manifestar. Tem o pessoal de Florianópolis também aí conosco, o Eduardo, a Miriam, o Alisson, né? Que Deus abençoe vocês, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem mais está nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Levante a mão, por gentileza. Tem mais alguém? Ok, Deus abençoe os amados, se sintam na casa do Pai, você que nos ouve pela internet ou pelo Instagram. Como é bom, queridos, como a Cíntia bem o colocou, meditarmos na palavra do Deus vivo. Mateus capítulo 4, verso 8 está escrito: Levantou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Oremos. Oh, Papai amado, nós nos sujeitamos à Tua palavra, pois ela é suficiente e de fato inerrante. É por meio dela que nós temos vida e redenção através da Tua graça e compreendemos o quanto nós somos pecadores e quantas vezes, não poucas, as nossas motivações estão equivocadas. Eu quero te pedir, Pai, que nesta noite o fundamento e a essência, o principal pilar da própria vida, que o Senhor nos ensina na Tua palavra, seja encravejado em Cristo, seja trazido com uma robustez maior, para que permaneçamos, Deus, fidedignos à Tua vocação, aos chamados. Nós entendemos e compreendemos que isso é graça de Deus. E compreendemos e entendemos que o homem que lança fundamento falso, ele está sujeito aos intempéries, às tribulações e à própria ruína. Então, Deus, nós colocamos que o nosso coração seja esquadrinhado nas Tuas verdades, nos Teus preceitos e nos Teus mandamentos. Eu quero abençoar a todos que nos ouvem pelo Instagram, no YouTube, e que esta verdade gloriosa e majestosa do nosso Deus seja marcante e abundante na vida de cada um. E que o Espírito continue falando conosco por meio deste culto, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz amém. A centralidade da vida está na adoração. O ser humano, ou ele é um adorador, ou ele é um idólatra. Você pode imaginar a força das palavras do príncipe da mentira, Satanás, quando declara: tudo isso te darei, os reinos, os impérios, os poderes deste século, se somente Jesus Cristo dobrasse seu joelho e adorasse Satanás. Satanás é o maior usurpador que existe no universo. Ele tenta com todas as suas forças, com todo o seu poderio, se colocar no lugar de Deus. E desejoso então de roubar ou tentar roubar a posição divina, ele faz de tudo para saquear, enganar, iludir o teu e o meu coração. Mas a Bíblia chega a dizer que este mundo jaz do maligno. A palavra de Deus nos ensina que o diabo enganou 1/3 dos anjos. A palavra do Senhor diz que o espírito da iniquidade já opera em nosso meio. E que o anticristo, que precede a vinda do Senhor Jesus Cristo, virá no fim dos tempos, juntamente com a grande tribulação que a igreja, inclusive, passará. E ele virá com sinais, prodígios, com tantos poderes e sinais e prodígios, queridos, para enganar, para iludir e ludibriar
por meio da mentira, saqueando e usurpando a verdade, ou tentando usurpar a verdade de Deus. Então esse texto vai dizer que ele vem com todo engano de justiça para aqueles que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Todo o reino das trevas está encravejado na mentira. E todo o reino de Deus está alicerçado na verdade. O diabo anseia roubar o seu coração. O diabo faz todos os esforços para ludibriar a nossa mente, o nosso coração e os desejos do nosso coração para dizer: tudo te darei. Ele faz de tudo para fomentar a maior mentira que a humanidade permeia. Você é o centro. Você é o Senhor da sua vida. Você deseja, experimente, comprove, usufrua. Você quer, faça. Você é o centro da sua própria existência. Ele fomenta você viver na carne e desejar as coisas do mundo. Ele é o grande patrocinador do nosso eu, para que as nossas necessidades e os nossos desejos sejam colocados em prática e para que você possa usufruir de tudo isso. E nesse contexto em que nós acabamos de ler, uma das 3 tentações que o diabo assim tentou, Jesus Cristo, e ele traz esta ideia dizendo: se você é filho de Deus, e é essa ideia em que ele vai tentando desconstruir, ele está dizendo em outras palavras o seguinte: tendo em vista que outrora o Pai Celestial te disse que você é filho de Deus, você tem que viver conforme a sua majestade. Você tem que viver de acordo com a realeza e a tua filiação. E isso significa, e isso implica não sofrimento. Transforma estas pedras em pães e sacia a sua necessidade biológica. O humanismo tem este poder de levar o ser humano a este engodo de querer satisfazer e fazer sempre o caminho antítese do sofrimento, do caminho melhor, do prazer. A neurolinguística, durante muitos anos eu pensei desta forma, ela diz que o ser humano é motivado por 2 grandes ações: obter prazer e evitar sofrimento. E isso é um engano. Porque quando eu busco somente fazer aquilo que me dá bem-estar e faço todo o esforço para evitar o mal-estar, estou colocando a minha necessidade e as palavras satânicas: você não merece sofrer. E aqui eu não estou dizendo, querido, que Deus tem prazer no nosso sofrimento. Mas aqui o que eu estou trazendo é que Deus muitas vezes permite o sofrimento como um pai que disciplina um filho para nos corrigir. Mas se eu não aceito, eu me rebelo. Se eu não aceito uma enfermidade, um problema financeiro, então eu coloco em xeque a bondade e a justiça de Deus. Mas esse texto vai mais longe porque ele diz: você pode se jogar de um penhasco, Jesus. E você dará ordem aos teus anjos, e os teus anjos te segurarão pela mão. O que Satanás estava dizendo é que você tem poder. Você tem poder para fazer aquilo que você quer. Ah, meus queridos, quando eu escuto muitos coaches, e às vezes até cristãos colocando que você tem poder, você deseja e você conquista, você anela e você pode. Ah, dentro de você poder para alcançar as coisas que você anseia. Esta é uma mensagem das trevas, permeada de uma falsa religiosidade. Satanás então diz: pare de sofrer, Jesus Cristo. Satanás disse: pare de sofrer, porque você tem todo o poder, inclusive para dar ordem a anjos. E agora, nesse texto que nós acabamos de ler, ele diz: eu te darei tudo que há neste mundo e toda a glória que há neste mundo, tudo te darei, se você se prostrar
e me adorar. Veja as 3 grandes mentiras das trevas, e que ela martela diuturnamente em nossos corações, porque este é o espírito do mundo. Por isso que as coisas do mundo jamais vão coadunar, jamais vão se alinhar às verdades de Deus, porque elas são antagônicas e irreconciliáveis com Deus. Pare de sofrer. Você tem todo o poder, e tudo te darei. Ah, queridos, quanto o evangelho é pregado neste mundo da prosperidade, em que você tem poder, você dá o dízimo, paga o dízimo e Deus vai te dar 10 vezes mais. O evangelho que nós seguimos é o evangelho da mortificação do eu, da renúncia da nossa carne, da renúncia da nossa vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e agradável. A centralidade da vida está na adoração, e Satanás estaria, em tese, supostamente disposto a abrir mão de todo o seu poder, se simplesmente Jesus o adorasse. Então ele está disposto, querido, a oferecer tudo que há neste mundo para furtar, roubar e ludibriar o seu coração e o seu espírito, para que simplesmente você deixe de ser um adorador para se tornar um idólatra, ou permanecer na idolatria. Ou nós somos adoradores ou nós somos idólatras. E Jesus Cristo, no sermão mais profundo de todos os tempos, Jesus Cristo, no sermão mais glorioso de todos os tempos, o presbítero Henrique, acabou de ler uma parte desta passagem. Ele termina o sermão dizendo que existem 2 tipos de homens, de seres humanos. Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, é aquele que lançou fundamento para edificar a sua casa sobre a rocha. Virão as tempestades, o Covid, qualquer coisa que possa ser, por mais dolorosa que seja, esta casa permanece edificada porque tem forte fundamento. E este mês nós vamos falar dos fundamentos da vida. E o fundamento mais importante da sua vida e da minha vida, o pilar central da nossa existência é a adoração a Deus. Nenhum pilar é maior e mais importante do que você adorar a Deus. Nenhum pilar é mais significativo e tem mais robustez e transformação da vida do que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma. Disso procede a vida. Mas muitos de nós temos este alicerce não como o alicerce principal da nossa existência. Muitos de nós, queridos, estamos sendo abalados neste período do coronavírus, porque efetivamente, verdadeiramente, o nosso alicerce não está, de fato, bem curado ou ancorado, alicerçado na centralidade da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Meus amados, o Senhor está abalando o mundo. E quando Ele abala os poderes econômicos, quando Ele abala todos os poderes políticos, quando Ele abala o poder da ciência, queridos, mostrando que o homem é como uma neblina, que hoje existe, amanhã não existe mais, que se o Senhor não edificar, e se o Senhor não for gracioso, nada somos e nada podemos. Isso Ele está quebrando todo o orgulho e altivez desta humanidade. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, aspas, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar um outro fundamento que não seja Cristo. Ninguém pode edificar uma espiritualidade verdadeira, genuína, profunda, se Cristo não for o centro, o motivo, a razão primária da nossa existência. Então aquilo que tiver que ser abalado, será abalado porque simplesmente nós não estamos colocando aonde deveríamos colocar a nossa vida, o nosso coração, os nossos desejos. Queridos, todo o nosso ser precisa anelar para o fundamento central que é Jesus Cristo. O profundo fundamento em Cristo nos dará robustez para a vida.
O profundo fundamento em Cristo nos dará firmeza para não sermos abalados por ventos de doutrinas. O profundo fundamento em Cristo nos dará, queridos, nos levará a não sermos dispersos por circunstâncias e tribulações. De fato, quando nós temos o fundamento em Cristo, nós não sucumbiremos diante das tentações e das armadilhas de Satanás. Quanto mais robustez tem o seu fundamento em Cristo, maior é a envergadura que você terá para se tornar uma pessoa abençoadora. Os engenheiros de plantão, me perdoem a simplicidade, mas quando se trabalha em um grande espaço, um vão livre, sem pilares, tem que se ter um fundamento, uma balança, um equilíbrio muito forte, porque a força interna para segurar este peso, essa alavanca que leva para o chão, precisa ser muito grande. Então, este vão que está solto, livre, queridos, ele só pode ser sustentado se para baixo tiver muitos metros até chegar num terreno que não é arenoso, mas rochoso. Nós não teremos plenitude se o Senhor Jesus não for o centro e a razão da sua existência. E o oposto da adoração, diz o pregador, é a vaidade, é correr atrás do vento. A vaidade é a ideia daquilo que é efêmero, aquilo que é transitório, aquilo que hoje existe e não existe mais. A neblina é assim. Está aqui, passa um ventinho, o sol raia, a neblina se dissipa. Você fala, nossa, raiou o dia, estava tudo escuro. Quando nós não temos a centralidade em Cristo, em última instância, nós estamos erigindo torres de Babel para fazer o nosso nome célebre, para satisfazer as nossas necessidades, para alcançar os nossos desejos, para fazer com que nós possamos ter proteção, segurança, robustez na nossa existência, mas nós, em última instância, estamos edificando a nossa vida sobre a areia. Só existe genuína adoração se nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração. E nós só podemos amar a Deus verdadeiramente se nós o conhecermos. Dr. Russell Shedd, pastor, que já está na glória, um homem extremamente piedoso, um exegeta muito profundo, que conheceu profundamente a Bíblia, ele disse que o texto mais profundo acerca da adoração é quando Jesus Cristo fala a uma samaritana que chegou a hora e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Ninguém pode adorar a Deus de uma maneira genuína se não conhecer esta palavra, porque senão será um misticismo. Porque senão será, queridos, uma série de formas de você cultuar a Deus de uma maneira equivocada. No Antigo Testamento, queridos, o ritualismo para se cultuar a Deus era minucioso, extremamente detalhado. Mas Jesus Cristo, na plenitude, estabeleceu um novo e vivo caminho de um relacionamento profundo com Deus, mas não é de qualquer maneira. É segundo aquilo que está escrito nesta palavra. E nós só podemos conhecer Jesus à medida que Ele se revela a nós. E o Senhor se revela a nós à medida que conhecemos desta palavra, e à medida que nós temos vida de oração, à medida que nós temos caminhada com Deus, a desconstrução de um homem ou de uma mulher ou de um jovem que anseia nela os seus próprios desejos, vai sendo desconstruído para ser reconstruído uma nova identidade de um filho que ama aquele que o chama do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A palavra adoração, ela praticamente não é definida na Bíblia. Mas quando nós vamos estudar as principais palavras acerca do que é adoração, 3 ideias centrais precisam ficar no nosso coração. A primeira delas é que a adoração é adoração com respeito ao Senhor e uma grata submissão a Deus. E nesse sentido, a adoração significa inclinar-se pela cintura, significa lançar-se aos pés e beijar. É o sentido de você se envergar, é o sentido de você se prostrar
diante daquele que é Rei, santo, justo e maravilhoso. Agostinho lhe dizia que o pecado é o homem encurvado em si mesmo. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse que os homens são glutões e são inimigos da cruz porque fizeram do seu ventre o seu próprio Deus. Mas nós, como cidadãos do céu, ou seja, aqueles que nasceram da vontade de Deus, anelam as coisas do céu e não das coisas da carne, porque tudo que começa na carne não termina em Deus. Então, a ideia oposta de encurvar-se para os seus próprios desejos, para o seu próprio umbigo, para o seu próprio ego, para a sua própria vaidade, para os seus próprios interesses, para as suas próprias necessidades, nesta relação, tudo te darei, você tem poder, pare de sofrer. Não, queridos, nós vamos trilhar graciosamente, isso de maneira respeitosa, queridos, nós vamos trilhar um caminho que glorifique o nome de Deus. É um respeito permeado de ações de graça, não como uma retribuição, porque nós somos eternos devedores. É uma retribuição em adoração, em reconhecimento que aquele que nos chamou, ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Isso me faz lembrar Maria, irmã de Lázaro. Ela pegou, queridos, um vaso de alabastro puro. Os estudiosos entendem que ali, queridos, tinha basicamente 1 ano de trabalho. Aquele alabastro foi quebrado, cerca, queridos, de meio litro de puríssimo perfume. Você tem algum perfume caro? A gente dá a dona Laureta 2, 3 borrifadas e fala, opa, top. Perfume bom é aquele que fica no corpo, gente. Entendeu? Aí o texto diz que ela pega aquilo e possivelmente alguns entendem que ela estava guardando para o dia do seu casamento. Ela pega aquilo que é de mais precioso, um perfume, e unge e derrama sobre Jesus Cristo. E seca com seus cabelos o excesso do perfume. Eu fico a pensar quantos de nós medimos tantos esforços para chegarmos na igreja. Medimos tantos esforços para, queridos, fazer aquilo que agrada ao Senhor. E essa é a segunda ideia da adoração. Então, a adoração com respeito, que nos leva a encurvar-se diante da glória, da soberania, da majestade de Deus e que vai nos levar a ações de graças ao nosso Deus, ações de graça ao nosso Deus. Mas a segunda ideia da adoração é a ideia de serviço. E essa ideia de serviço ela está ancorada basicamente nesta relação em que o Deus da vida, o Todo-Poderoso, libertou o povo do cativeiro de Faraó no Egito. E diz a Bíblia então que Deus os tira com braço forte, mão poderosa, eles do Egito, e os chama para entrarem, e os leva a entrarem numa terra que emana leite e mel, tira eles de uma condição de escravos e dão a eles uma herança, não apenas terrena, mas uma herança eterna de morarem no céu, tiram eles da condição de escravos, sujeitos e subjugados por homens e pelas trevas, e dá a eles uma paternidade, dá a eles esta identidade de se tornarem filhos de Deus, e esta ideia é de um Deus que tira eles da servidão do mundo, das trevas, para poder ter o privilégio de servir ao nosso próprio Deus. Outro dia eu falava sobre isso, que no Novo Testamento se fala acerca de Jesus Cristo e o apresento no Novo Testamento em torno de 22 vezes, falando que Ele é o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos salvou dos nossos pecados, das nossas idolatrias. Mas fala 650 vezes que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Se Ele é o Senhor, nós, como servos, precisamos, queridos, servi-lo. E este ato de servi-lo é um ato de adoração. Nós somos resgatados para adorar. Nós fomos resgatados para o serviço da glória de Deus. Em terceiro lugar,
A adoração é uma relação de reverência e de santo temor. Isaías era um sacerdote. Espera-se, pelo menos, que um sacerdote tenha uma vida em comunhão com Deus, que esteja separado das coisas mundanas. E quando ele viu a glória de Deus, diz a palavra do Senhor, que ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de lábios impuros. Então o Senhor diz, a palavra do Senhor diz que o anjo pega um alicate e pega então aquela brasa viva, tão quente que nem um anjo consegue segurar, e queima os lábios daquele profeta para que ele se torne de fato, daquele homem para que ele se torne de fato um profeta. Meus amados, a adoração significa reverência a Deus e o santo temor ao Senhor, que necessariamente tem que te levar a guardar os preceitos de Deus. A primeira ideia da adoração é a ideia de gratidão, a segunda ideia é de serviço e agora de obediência. Pastor, isso é uma relação muito do Antigo Testamento, nós estamos na época da graça. É o próprio Cristo que diz em João capítulo 14, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, este eu me revelarei a ele, me manifestarei a ele. Nós seremos um. Aqueles que me amam são os que guardam os meus mandamentos. Nós não podemos dizer eu sou um adorador e adoro em espírito e em verdade, se nós não obedecemos ao Senhor. Adorar é muito mais, queridos, do que entoar canções ao Senhor. Nós precisamos ter esta dimensão e essa concepção que a adoração é fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então é fazer o certo pelos motivos corretos, e quando nós fazemos este alinhamento que é fruto da graça de Deus e das verdades de Deus, então, meus amados, o Senhor vai nos ensinando esta vida de adoração. E talvez você fale, pastor, eu estou tão distante disso. E aqui é muito importante nós compreendermos, meu amado, que a santidade, ela não é fruto da sua obediência. A santidade que nós vivemos em obedecer ao Senhor é fruto da graça de Deus que nos capacita a vivermos pela fé e, portanto, em obediência, andando no Espírito, e nós nos apropriamos disso pela fé, e por isso a Bíblia diz: o que vence o mundo, a vossa fé. Porque há pessoas que falam, pastor, mas eu sou fofoqueiro. As pessoas normalmente não me falam que são fofoqueiras. Mas enfim, a pessoa pensa, eu sou fofoqueiro, eu sou ambicioso, eu sou ganancioso, eu sou preguiçoso. Nós temos vergonha de falar essas coisas. Então eu não dou conta, porque eu sou uma pessoa preguiçosa, eu gosto de ficar bastante tempo dormindo, eu gosto de ficar bastante tempo no Netflix, eu gosto de ficar bastante tempo no Instagram, eu gosto de ficar bastante tempo gastando com entretenimentos a minha vida, deixando a vida me levar. E eu não dou conta. O ato da fé é a compreensão do Deus que ordena você obedecê-lo, é o Deus que te capacita a obedecê-lo. Não está na sua força, mas na glória de Deus. Coloquei hoje no WhatsApp do grupo dos líderes, nós passamos aqui o dia ouvindo pregadores, e eu saí extremamente edificado, e o que eu coloquei no grupo foi: o quanto de fato, e só estava fazendo uma retórica, o quanto de fato a palavra nos banha da sua graça, que nos fortalece, nos revigora, porque quando você escuta a palavra de Deus, ela nos limpa e nos purifica. Ela é água que sacia, ela é água que se transforma. Jesus Cristo diz, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aonde está? Eu queria que você fosse honesto. Aonde está verdadeiramente o principal pilar da sua existência? Alguns têm a sua família. Alguns têm a sua própria esposa. Há mães extremamente zelosas que colocam o centro da sua vida o seu próprio filho. E quanto tudo isso, queridos, tem que ser centralidade na nossa vida, mas não a primária, a primeira centralidade, a primeira, absolutamente, acima de qualquer coisa, é amar a Deus acima da sua vida, dos seus desejos,
do seu marido, da sua esposa, do seu futuro marido, da sua reputação, acima de absolutamente todas as coisas. Aquele homem rico que dizia que seguia todos os preceitos do Senhor, os mandamentos, ou muitos deles, desde novo, diz a palavra do Senhor que quando o Senhor manda ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, seguir Jesus, ele sai entristecido. E não é o que Deus ordena que cada um que nós cheguemos a Ele venda tudo. O que o Senhor estava dizendo é: você quer me seguir pelos seus méritos, você não é capaz. E se você quer me seguir pelos méritos, então eu vou te ensinar como você não é capaz. Venda tudo que você tem e você vai ver o quanto você é insuficiente para me buscar por meio dos seus méritos. Nós servimos ao Senhor porque nós somos insuficientes e nós o adoramos, queridos, porque Ele é Deus santo, eterno e perfeito. Nós demoramos muito tempo para seguir simplesmente esse preceito. Aquele que perder a sua vida, ganha lá. E para que você que está há menos tempo nos caminhos de Deus, andando na presença do Eterno, talvez você fale: pastor, mas eu estou bastante distante disso. Entenda uma coisa, nós chegamos ao Senhor do jeito que nós estamos. E à medida que nós simplesmente permanecemos na presença dEle, ou Deus faz com que nós permaneçamos na presença dEle, Ele vai desconstruindo um velho homem, para te levar cada vez mais à centralidade de Cristo. O que tiver que ser abalado, o Senhor vai abalar na sua e na minha vida. O Senhor nunca coloca remendo novo em vestes velhas. O Senhor nunca coloca, querido, sujeira debaixo do tapete. Ele, Deus, não é um Deus que faz vista grossa a nada. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é com grande reverência a Deus que nós temos, queridos, que entender que o Deus que nós servimos é triplamente santo. E cale-se toda a terra diante da sua glória. Eu quero concluir reafirmando esta pergunta ao seu coração. Aonde verdadeiramente está o principal alicerce da sua vida? E talvez esteja na sua vida, nas suas necessidades, nos seus desejos, na sua família. Coisas boas podem se tornar idólatras. Você pode, queridos, amar o seu marido, mas ele pode se tornar um ídolo para você. Porque tudo aquilo que te leva, queridos, a amar menos a Deus, ou colocar Deus no segundo plano, ou em pé de igualdade, se tornou um ídolo na sua vida. E eu tenho convicção que muitos de nós aqui, queridos, e eu me avalio também, o nosso principal fundamento está cheio de trincas, cheio de rachaduras, porque ainda temos muitos desejos pecaminosos, muitas cobiças, cheias de vaidade. Em Hebreus capítulo 3 diz que o povo não entrou na terra prometida, estamos falando da terra física, tá? Não estou falando da promessa, mas da terra física, porque o seu coração era de sórdida ganância. Mostre-me a tua agenda. Revele a tua agenda, o que você faz do acordar, do nascer do sol ao pôr do sol. Mostre-me a tua agenda e nós então, e aqui eu estou fazendo uma retórica, você não precisa me mostrar. Veja a sua agenda e você vai ver onde está o seu coração. A intensidade do seu trabalho, o que você faz ou deixa de fazer. Veja a sua agenda. E você vai entender aonde está ancorado o seu coração. Certa ocasião, eu orando por um jovem, ele devia ter seus 28 anos de idade, e Deus falava com ele alguma coisa do tipo: você tem tempo para tantas coisas, e você... Então, meus amados, você tem tempo para tantas essas coisas, menos para mim. E aonde estou eu na sua agenda? Este homem cai, prostra o joelho e ele chora, e ele chora, e ele chora. E ele vira para mim e fala: pastor, eu sou muito metódico. Se você olhar na minha agenda, eu tenho horário para todas as coisas.
E quando eu me converti, havia um chama, uma paixão, um fervor, e a minha vida estava permeada em Deus. E hoje, de fato, eu não tenho mais tempo para o Senhor. Diga como está a sua agenda. Presbítero Henrique, as pessoas até outrora falavam, não tinham tempo. O Senhor agora nos colocou dentro de casa. E as pessoas continuam sem tempo para estarem com Jesus. Não poucas vezes eu sou acordado de madrugada. E quando eu acordo de madrugada, duas coisas eu faço. Ou eu leio a Bíblia, ou eu oro. E, meus amados, como é bom você simplesmente sentar e ler a Bíblia. Me mostre a sua conta bancária, o seu extrato financeiro, o seu cartão de crédito, ele revela, de fato, onde está o seu coração. Tem mulheres que compram bolsas, sapatos e penduricários, desculpa a expressão, e homens também, suas internets, seus joguinhos, e aí você pede uma oferta, ele não tem dinheiro. Pastor, eu não dizimo porque me faz falta. Aonde de fato está alicerçado o seu coração? Revele-me, queridos, aonde você tem colocado o seu empenho, a sua força, quais são as motivações do seu coração. Esquadrinhe, eu estou falando para mim, esquadrinhe as coisas que mais te inspiram. Tem pessoas que são mais inspiradas por um jogo de futebol do que de um culto. Há pessoas que são mais inspiradas em seguir Beltrano e Cicrano, um homem mundano, do que seguir a palavra de Deus. Avalie, queridos, o que você fala, porque a boca fala o que o coração está cheio. Dona Edna, quando alguém está frio na fé, saiba de uma coisa, Dona Edna. Você vai escutar essa pessoa, eu estou assim, eu estou assado, eu estou me sentindo assim, eu sim, eu. Avalie a sua fala. Então nós saberemos, queridos, olhando a nossa agenda, olhando a nossa conta bancária, olhando onde nós colocamos a nossa força, as nossas motivações, a nossa fala, de fato, nós saberemos o quanto centrado estamos em Deus. O quanto este alicerce em Deus está fundado e fundamentado em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O quanto que o eterno tem do seu coração. Cave mais fundo, meus amados. Tenhamos mais vida com Deus. Então, queridos, compreenda que o maior e o melhor alicerce para uma vida plena significa ser um adorador. Que os teus lábios e os meus lábios bendigam o nome de Deus. Que tudo que façamos seja para a glória de Deus. Quando estivermos educando os nossos filhos, quando estivermos trabalhando, quando estivermos estudando, tudo seja para que o nome do nosso Senhor seja engrandecido. Que quanto mais este alicerce estiver ancorado na verdade de Deus, na palavra de Deus, no ser de Deus, mais plenitude nós teremos. Feche teus olhos. Oh, papai amado, eu quero te pedir perdão, porque não poucas vezes nós temos transitado em pensamentos, em desejos, em anelos pecaminosos. E eu sei que o Senhor muitas vezes permite isso. E é claro que isso é uma decisão nossa, porque se o diabo, ele tenta o homem para extrair do que há de pior no homem, o Senhor nos prova para fazer com que em nós sejamos reconstruídos nas verdades de Deus, para que seja quebrado aquilo que não vem do Senhor. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero pedir misericórdia a cada um de nós. Ensina-nos, Deus, que não pode existir plenitude se Jesus não for o centro, se Ele não for a razão. O apóstolo Paulo disse que tudo o considerou como escárnio, excremento, diante da sublimidade, da revelação que Jesus
é o seu Senhor. Perdoa-nos, Deus, porque nos envaidecemos, porque nos orgulhamos, temos tantas jactâncias, tantos desejos autocentrados. Isso mostra o que nós precisamos compreender e entender esta relação de estar mais à tua presença. Maria nos é revelada como a mulher que esteve aos pés de Cristo, como a mulher que ungiu a Cristo, como a mulher que chorou diante de Cristo. Oh Deus, não a nós, mas o teu reino. Se Satanás tentou Jesus dizendo: eu te darei todos os reinos, toda a glória deste mundo, se me prostrares e me adorares, saiba que Satanás continua levando aos cristãos, homens, mulheres, jovens, anciões, a se prostrarem diante de circunstâncias que não glorifiquem o nome de Deus, seja por medo, seja por desejo, seja por cobiça. Por isso, permeie em nós, Deus, esta dimensão do salmista, como uma criança desmamada, que se aquieta nos braços da sua mãe. Assim é a nossa alma, assim é o meu espírito, diz o salmista, diante do Senhor. Que as bênçãos de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo resplandeça sobre você que me ouve na internet. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu te levo, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor nos leve nesses próximos dias a refletirmos, porque toda ação idólatra é uma relação utilitarista. Eu faço e eu quero algo em troca. Toda relação de adoração é uma entrega de gratidão, de devoção, de temor e reverência a Deus. É simplesmente deleitar-se, é simplesmente querer estar aos pés do Senhor. Toda ação idólatra é uma relação mercantilista. Eu faço, eu quero a paga, eu mereço. Arranque o velho fermento da nossa alma. Eleva-nos a te adorar em espírito e em verdade. É o que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, você que